Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome de Jesus. Vamos juntos nessa manhã estudar mais uma vez a sua palavra na sequência de mensagens nessa carta tão abençoada e abençoadora que é a carta aos Hebreus. Eu convido então a sua atenção para Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18. Hebreus 12, de 18 a 29. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus queridos, na mensagem anterior, nós vimos como o autor dessa carta está explicando aos seus leitores que os sofrimentos que eles estavam passando era parte, ou faziam parte, dos propósitos de Deus, especialmente da intenção de Deus de, através do sofrimento, corrigir os seus filhos, alguma coisa que é chamado de a disciplina de Deus. Isso nós vimos está no capítulo 12, de 4 a 11. O nosso autor diz nessa passagem que o castigo, ou o sofrimento que eles estavam passando, a disciplina de Deus, era na verdade uma prova de que eles eram filhos. Porque nenhum pai verdadeiro, ou nenhum pai que se preze, vai bater nos filhos dos outros. A gente bate nos nossos, bater no sentido de a gente corrige os nossos filhos. Então, o fato de que nós estamos sendo corrigidos por Deus era uma prova da filiação divina, do amor de Deus, e não do contrário, de que Deus nos detesta, nos aborrece e está querendo nos afastar dele. É por isso, então, que os crentes, quando estão sofrendo, eles devem entender isso e reagir da forma correta ao sofrimento. E ele menciona nos versos 12 a 17, 5 atitudes que os crentes deveriam tomar debaixo do sofrimento. Deveriam se encorajar mutuamente, seguir a paz com todos e a santificação, cuidado para evitar a apostasia, que era abandonar a fé, deviam evitar a raiz de amargura, que facilmente brota quando a pessoa está sofrendo, e deviam ter cuidado para que ninguém fosse profano como Esaú, que trocou os direitos espirituais por um prato de comida e depois quis voltar atrás, se arrepender, mas não encontrou arrependimento, nem no seu próprio coração e nem da parte de Isaac, seu pai, que não voltou atrás para lhe dar a bênção que havia sido dada a Jacó. E talvez, ao falar sobre isso, o fato de que Esaú não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado, o nosso autor é levado a mencionar que os cristãos, ao contrário, eles foram acolhidos por Deus e que não deveriam rejeitar esse acolhimento.
E então ele faz uma comparação entre a igreja debaixo da dispensação do Antigo Testamento e a igreja agora debaixo da dispensação do Novo Testamento. E ele faz esse contraste em termos de dois montes que são simbólicos. Primeiro, o Monte Sinai, que foi onde Deus deu a lei a Moisés, e especialmente ele se refere àquele evento em que Deus desce no monte, sobre o monte, chama Moisés para o alto, durante 40 dias Moisés está lá, recebe as tábuas da lei e desce. E o Monte Sião, que é o nome do monte onde está edificada a cidade de Jerusalém, que é símbolo da igreja, da Jerusalém espiritual. Ele compara os dois montes, compara as duas dispensações, ou os dois sistemas representados por estes montes, fazendo o contraste entre o Antigo Testamento, a igreja no Antigo Testamento, debaixo da lei, e a igreja no Novo Testamento, na nova aliança, debaixo da graça de Deus. E ele faz isso com o objetivo de advertir os seus leitores, dizendo: olha de onde vocês saíram e olha os privilégios que vocês têm agora. Portanto, não voltem atrás, não voltem atrás. Ele adverte os leitores e os encoraja a prosseguirem. Então, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã, Sinai e Sião. É um contraste muito claro entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça, entre o Antigo Testamento e o Novo. Eu preciso fazer um esclarecimento antes de continuar. Não existe só descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo, como às vezes as pessoas parecem acreditar. A igreja do Novo Testamento é a mesma igreja do Antigo, porque Deus sempre só teve um povo, nunca teve dois povos. Então é um povo só. E a aliança é a mesma. Deus tem um pacto com o seu povo, uma aliança, e essa aliança tem como mediador Jesus Cristo. E a salvação sempre foi da mesma forma, pela fé no Messias, nunca pelas obras, mas pela fé no Messias. Então, essa é a continuidade. Nós somos parte da igreja de Deus que existe desde a fundação do mundo. Mas existe um progresso na ministração da graça de Deus ou da salvação através da história. Antes de Cristo, a igreja estava resumida debaixo da lei, e ela sabia de Cristo através de símbolos, de figuras, como por exemplo os sacrifícios que eram feitos no altar. As promessas eram o centro da vida religiosa. Os judeus, a igreja do Antigo Testamento, olhava para o futuro na expectativa do cumprimento das grandes promessas que Deus tinha feito. Quando Cristo vem, aqueles símbolos são deixados de fora. São cumpridos e não são mais necessários. O que era promessa se torna cumprimento. O que era figura se torna realidade. O que era tipo se torna o antítipo. E agora a igreja entra num período de maior clareza, de maior compreensão, porque aquilo que era prometido chegou. Paulo usa uma figura muito interessante na carta aos Colossenses, quando ele fala de que as coisas no Antigo Testamento eram sombras. Mas agora que o corpo chegou, não precisamos mais da sombra. E a metáfora é a seguinte: se você estiver em pé, com uma luz forte atrás de você, e alguém vier se aproximando por detrás de você, você não está vendo aquela pessoa, mas você percebe a sombra daquela pessoa projetada no chão. E olhando a sombra, você pode discernir os contornos da pessoa, mas você não consegue ver a sua face, você não consegue ver a sua fisionomia, mas você sabe pela sombra que a pessoa está chegando, ela está dando passos na sua direção e a sombra vai ficando cada vez mais próxima, não é? E vai ficando cada vez mais nítida, mas nunca ao ponto de você ver a face e discernir a fisionomia. E aquela pessoa então chega, passa por você e olha para você. E uma vez que agora você está olhando para a pessoa, você não precisa mais da sombra. Porque você está contemplando a pessoa, discernindo a sua face. Essa figura ilustra bem a relação do Antigo Testamento e do Novo.
No Antigo Testamento, Cristo estava chegando. Portanto, o que você tinha dele era a sombra. A sombra na forma de sacrifícios, ilustrações, tipos, parábolas, instituições que falavam do Messias e da salvação, mas dessa forma quase que enigmática, obscura, em que você só vê a sombra. E quando Cristo chegou, então tudo ficou claro. Nós agora entendemos, a promessa se cumpriu. E nós não precisamos mais da sombra, né? Não precisamos mais da sombra, porque o corpo, a face que gerava a sombra, ela já chegou. Então nós vivemos nesse período em que o Salvador veio, nós podemos ver com mais clareza, podemos entender mais completamente. Por isso que é uma tolice muito grande, é quase que um absurdo, você tendo visto a face, querer voltar a se relacionar com Deus mediante a sombra. Então, há uma continuidade e, ao mesmo tempo, uma descontinuidade entre a antiga aliança e a nova, entre a igreja do antigo e a igreja do novo. E o nosso autor aqui, ele vai contrastar, ele vai enfocar a diferença. Porque o alvo dele, enfocando a diferença, é dizer aos seus leitores, não voltem atrás. Vejam que privilégio vocês têm. Olhem o que Deus já nos deu pela graça. Vão em frente, nem pensem em voltar ao antigo sistema. E isso porque, como vocês sabem, os seus leitores eram judeus que tinham vivido na antiga aliança, debaixo da lei, no judaísmo, que tinham ouvido a mensagem do Evangelho, tinham crido naquela mensagem, mas por causa do sofrimento, por causa das perseguições e das dificuldades, eles estavam sendo tentados a largar a Cristo e voltar para a sua antiga religião, porque eles não estavam suportando sofrer por causa de Jesus. Alguns deles não estavam suportando o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho. Por isso que essa carta foi escrita. Muito bem, vamos então ver o que o nosso autor faz aqui no contraste entre Sinai e Sião, começando com Sinai. Sinai é um monte que fica lá na Arábia, no deserto, e onde, de acordo com o livro de Êxodo, especialmente Êxodo 19, 16 a 22, e Êxodo 20, 18 a 21, foi lá que Deus deu a lei, os 10 mandamentos e toda a legislação ao povo de Israel, lei que deveria ser cumprida. E a história é mais ou menos assim. Deus mandou que Moisés reunisse todo o povo ao pé do monte, ao pé da montanha. E era proibido tocar na montanha. Ninguém podia chegar no monte, na montanha. Só Moisés e Arão. E se alguém tocasse no monte, se alguém chegasse perto do monte, aquela pessoa tinha que ser apedrejada. Até um animal. Supondo que uma cabra lá se desgarrasse e corresse para o monte, se ela subisse no monte, a cabra tinha que ser apedrejada. E aí Moisés sobe no morro, no monte, ao encontro de Deus. E Deus vem sobre o monte na forma de uma nuvem, aquelas nuvens de tempestades, de chuva forte. E do meio da nuvem saem raios, vem um som muito grande de trombeta tocando muito alto, e relâmpagos, e o monte começa a tremer, e começa a pegar fogo lá no alto do monte. E a voz de Deus começa a ser ouvida, né? Falando da sua glória, da sua grandeza, e é um espetáculo tão grande que o povo começa a se afastar com medo, com terror da presença gloriosa e grandiosa de Deus, enquanto Deus estava dando a lei a Moisés. Moisés passou 40 dias lá em cima do alto do monte, recebendo a lei de Deus, lei essa que foi escrita pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Além disso, Moisés recebe instruções sobre outras coisas referentes ao povo de Deus. Então, é esse episódio que está sendo mencionado aqui. E o nosso autor, ele toma esse episódio, que era bem conhecido dos judeus, e destaca alguns pontos para fazer o contraste que ele quer fazer da antiga aliança com a nova. Primeiro, ele destaca o fato de que o monte podia ser tocado. No verso 18 ele diz, não tendes chegado ao fogo palpável
e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Infelizmente, a nossa versão Almeida, que sempre é muito boa, nesse ponto aqui deixou a desejar, porque melhor está a tradução na NVI e na Bíblia na linguagem de hoje, que diz que vocês não chegaram ao monte palpável, ao monte que se pode tocar. Então, a nossa versão diz não tendo chegado ao fogo palpável, mas na verdade, o que o nosso autor está dizendo é que vocês não chegaram ao monte que se pode apalpar. Então, o foco aqui é a esse aspecto de que o monte era um monte verdadeiro e que você podia tocar nele. E com isso, o nosso autor está destacando o fato de que na antiga aliança, as coisas eram externas, eram palpáveis, eram tangíveis. Havia sacrifícios, havia animais, havia símbolos, havia altares, havia candelabros, havia cortinas, havia altar de incenso, havia um templo, tudo era possível de ser tocado, tudo era externo, tudo era pesado, como aquele monte onde a lei foi dada. Em seguida ele destaca a escuridão e as trevas, ainda no verso 18, vocês não chegaram à escuridão, às trevas, à tempestade. Isso é um símbolo da escuridão que caía sobre a antiga aliança, na antiga dispensação, onde as coisas de Deus, como eu disse, eram representadas através de símbolos, figuras, tipos, sinais. É como alguém que entra num quarto e sem acender a luz, e a luz que vem é a luz que vem pela janela, e você de noite consegue apenas discernir que ali está a cama, ali estão os móveis, você não vai conseguir ler um livro, você discerne, está na penumbra. Você sabe que está num quarto, você sabe onde estão as coisas, mas você não consegue discerni-las. A antiga dispensação, então, era simbolizada por essas trevas que vieram sobre o monte. A nuvem escura, ou seja, as coisas não eram vistas com muita clareza. Em seguida ele fala do fogo ardente, da tempestade, do clangor da trombeta e a voz que falava, versos 18 e 19. Estas coisas combinadas, o fogo, a tempestade com raios e relâmpagos, a trombeta tocando muito alto e a voz estrondosa de Deus vindo do Monte Sinai, tudo isso falava da santidade de Deus, da ira de Deus, da justiça de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus, de tal maneira que o povo teve uma hora que disse assim, para, nós não aguentamos mais, como diz aí o final do verso 19, tantos que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que era ordenado. Que espetáculo! O povo temendo, tremendo e disseram para Moisés, está lá no livro de Êxodo, Moisés, que Deus não fale mais conosco. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, porque nós não aguentamos. Que Ele fale contigo. E você nos diz o que é que Ele falou. Tal era o medo, o temor e o terror que se apoderou daqueles corações diante da glória e da santidade do Deus Todo-Poderoso. Em seguida ele destaca também a proibição para que se tocasse o monte no verso 20. Não suportavam que era ordenado, até um animal se tocasse no monte, ele devia ser apedrejado. Isso aqui é um símbolo da restrição, da limitação, da distância que Deus queria manter do povo. Quem chegar perto morre, até um animal. E aí, terminando, ele fala da reação do próprio Moisés, verso 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrorizado e trêmulo. Aqui, na verdade, ele está citando Deuteronômio 29, 19. Quando Moisés desce do monte e vê que o povo tinha já quebrado todos os mandamentos antes mesmo de recebê-los, né, por assim dizer, tinham feito um bezerro de ouro, Moisés temeu e tremeu de medo diante do possível juízo de Deus e com raiva quebra os tabletes, as placas de pedra em que estava escrita a lei de Deus. Eu me sinto aterrorizado e trêmulo, diz Moisés. Era assim que os judeus viviam.
no Antigo Testamento. Era assim a dispensação da antiga aliança. É assim que eles viviam antes de crer em Cristo, debaixo da lei, querendo agradar a Deus pela lei. O judaísmo era uma religião de externalidade, trevas, limitação, trazendo temor e terror ao israelita que compreendesse realmente a santidade de Deus e a ira de Deus. E agora vem o Monte Sião. E ele disse no verso 18, ora, vocês não chegaram ao Monte Sinai, que é símbolo do terror, do temor e da ira de Deus. Não, verso 22, vocês chegaram ao Monte Sião. Sião, como eu disse, é o nome do monte onde fica a cidade de Jerusalém, lá no coração da Palestina. E aqui ele fala de Jerusalém como símbolo da igreja, do povo de Deus, vivendo na nova aliança, depois da chegada do Messias. Eles não tinham chegado ao Monte Sião, ao Monte Sinai. Não. Eles tinham chegado à igreja de Deus, tinham chegado a esse povo, tinham sido acolhidos por Deus. E aí, com o objetivo de encorajá-los a perseverar, o nosso autor, ele faz a seguinte descrição da igreja na nova aliança. Primeiro, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, verso 22. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Veja isso em contraste com a proibição de tocar no Monte Sinai. Em Jerusalém estava o templo, lá no Monte Sião estava a cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém estava o templo, lá no templo estava o Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos estava a arca, onde, entre aspas, Deus habitava, onde Deus se manifestava. O tabernáculo era a casa de Deus no Antigo Testamento, embora de maneira figurada, porque casa nenhuma podia conter o Senhor dos Exércitos. Mas agora, a igreja é a cidade do Deus vivo. Deus habita nessa cidade. Deus não habita mais no templo em Jerusalém e nem no Monte Sinai, mas Ele habita no meio do seu povo. A igreja é a cidade do Deus vivo, é o local da sua habitação. Vocês chegaram, ainda, verso 22, a Jerusalém celestial, figura da igreja. Celestial porque a igreja tem a origem nos céus, em contraste com o Monte Sinai aqui na terra. Celestial porque os cidadãos de Jerusalém são nascidos dos céus. Jesus disse que quem não nascer do alto, ou de novo, não pode ver o reino dos céus. Celestial porque nós experimentamos já os poderes do mundo vindouro e os prazeres dos céus, já experimentamos aqui. É na Jerusalém celestial que o céu e a terra se encontram, como na visão de Jacó. Uma escada que descia do céu até a terra. Por isso que a igreja é chamada de a Jerusalém celeste, da sua vocação celestial, ela não é desse mundo. Terceiro, vocês chegaram, ainda no verso 22, a incontável hostes de anjos. Lá no Monte Sinai, os anjos estavam presentes. E de acordo com o Novo Testamento, foram eles que tomaram a lei da mão de Deus e entregaram a Moisés. Eles foram os mediadores da antiga aliança, nesse sentido. A lei foi dada por mão de anjos, nos diz o Novo Testamento. Mas agora, os anjos estão conosco na Jerusalém celestial, servindo aos servos de Deus e com eles adorando e glorificando o Criador. Então, a igreja, que é o conjunto dos redimidos e dos eleitos, junto com uma hoste inumerável, milhões e milhões de anjos, compõem aqueles seres que, através da eternidade, irão louvar a Deus e servi-lo para todo sempre. Estes anjos, que no passado foram mediadores da lei que condena, agora se juntam a nós no louvor ao Criador, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em quarto lugar, nosso autor diz, vocês chegaram à Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. As sinagogas judaicas guardavam um hall de membros, como nós temos na nossa igreja, um hall de membros. E se você é membro dessa igreja, seu nome está arrolado lá na secretaria. Mas eu quero dizer que isso tem um valor, mas não
diante de Deus não vale nada. A pergunta é se você está rolado na secretaria do céu. A igreja, na verdade, é a universal assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja verdadeira é composta destes cujos nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. É a essa assembleia que nós nos chegamos. É a esse povo que nós nos chegamos. É desse povo que nós fazemos parte. É nesse rol que o nosso nome está incluído. Privilégio para nós. E essa comunidade, diz aqui, ela é a Assembleia Universal. Ela está espalhada pelo mundo todo. Embora você faça parte da igreja local, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, seu nome está aqui, mas o verdadeiro rol contém nomes de gente de todas as partes do mundo, de todas as épocas, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer. Que são os primogênitos, os nascidos primeiro, a elite, a nata, que Deus para si chamou, santificou, não porque tinham méritos. Eram pecadores, miseráveis como eu e como vocês, mas porque Deus, na sua misericórdia, por motivos que nós nem sabemos, escolheu para fazermos partes do rol, nos escolheu para fazermos partes do rol celestial. Em quinto lugar, ele diz, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Verso 23. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Chegaram como pecadores arrependidos, suplicando perdão e misericórdia. E esse Deus perdoou e justificou. Por isso que vocês estão no rol. Porque o juiz de todos recebeu vocês e disse, estes estão justificados. Estes podem fazer parte do meu povo. Em sexto lugar, vocês chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja aí no verso 23, final do verso 23. Chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É a continuação, refere-se aos crentes. Porque foram justificados, note que antes ele disse, vocês chegaram ao juiz de todos. E em seguida ele diz, e chegaram aos espíritos dos justos justificados, aperfeiçoados. Eles são justos não porque são retos na sua conduta, mas porque foram justificados pelo juiz de todos. Note a sequência. Primeiro o juiz, que julga, e em seguida o resultado do julgamento. Os justos, não porque Deus não encontrou falta neles, mas porque Deus os justificou. E mais adiante ele vai dizer qual foi a base. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da aliança. E em seguida ele vai dizer qual foi o método. E vocês chegaram ao sangue da aspersão. Ele está descrevendo o processo pelo qual esse Deus nos traz para a sua universal assembleia e pelo qual ele nos escreve no céu. O justo juiz justifica e, portanto, aperfeiçoa pelo sangue de Cristo. É preciso lembrar que essa referência aqui, vocês chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados, não é aos crentes que já morreram. Ele não está falando dos espíritos dos que já morreram em Cristo e que estão lá no céu. Ele está falando do povo de Deus aqui. Porque é isso que nós somos. Justos por causa de Cristo e aperfeiçoados, é diferente de perfeito, aperfeiçoados pelo seu sangue. Esse é o tema de toda a carta aos Hebreus. Que Deus em Cristo nos aperfeiçoa e nos justifica. Infelizmente, porque algumas pessoas não conseguem perceber pelo contexto que o nosso autor está descrevendo a igreja aqui, eles fazem um link com a igreja celestial e usam esse versículo para dizer que nós podemos falar com os que já morreram. Porque se nós nos chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados e está falando dos que já morreram e são perfeitos no céu, isso quer dizer que nós podemos falar com ele, podemos pedir que eles intercedam por nós. Esse é um dos versículos que é usado pela Igreja Católica como base para a intercessão dos santos. Mas é só ler no contexto e você verá que a comparação aqui é entre a antiga aliança e a nova. Não é entre a igreja aqui e a igreja no céu. Portanto, quando ele se refere aos espíritos dos justos aperfeiçoados,
é a nós, que nós temos espírito, embora tenhamos corpo. Mas é que ele quer dizer que a justiça de Deus, a justificação, atinge primeiramente o nosso espírito. E é claro, na ressurreição, ele vai redimir também o nosso corpo. Na sequência, né, em sétimo lugar, ele diz no verso 24, vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. E essa talvez seja a parte mais sublime de todas. De todos os privilégios e encorajamentos, talvez esse seja o que mais nos fale ao coração. Que nós chegamos àquele que nos amou e com o seu sangue permitiu que nós fôssemos arrolados na igreja de Deus. Ele é o mediador da nova aliança. A antiga aliança, trevas, terror, barulho, medo. A nova aliança, graça, misericórdia, perdão, justiça. E isso só é possível por causa de Jesus. E nós nos chegamos a Ele. Na igreja do Deus vivo, temos comunhão com o mediador. Aquele que está entre nós e Deus. Lá no Monte Sinai, quem estava entre o povo e Deus era Moisés. Mas só que ele tinha na mão os 10 mandamentos. Que são o libelo contra nós. Que é o escrito de dívida contra nós. Porque nós não cumprimos os mandamentos. Mas na nova aliança, o nosso mediador é Jesus, que é tão rigoroso quanto Moisés, e que também tem a lei nas suas mãos, só que leis furadas de cravos, de onde desce o sangue derramado na cruz, em cumprimento daquela lei. O mediador da nova aliança, pelo qual nós podemos nos chegar a Deus. E por último ele menciona, vocês chegaram ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. Ele está se referindo ao sangue de Cristo, na sequência lógica. Primeiro ele falou de Deus, o juiz. Esse Deus que é juiz de todos, justifica os espíritos, os crentes que creem nele. Mas ele faz isso porque tem um mediador, que é Jesus. E Jesus faz isso porque ele derramou o seu sangue para cumprir a lei e permitir a justiça de Deus em nos perdoar. Então ele está se referindo ao sangue de Cristo, em contraste com o sangue dos animais da antiga aliança. Na antiga aliança, o membro do povo de Deus se chegava ao sangue dos animais quando ele chegava próximo do altar. Mas aqui ele se chega ao sangue de Cristo, simbolizado no pão e no vinho particularmente, na ceia do Senhor. E é chamado aqui o sangue da aspersão, porque no Antigo Testamento o sangue dos animais, uma vez derramado, era aspergido, salpicado pelo sacerdote na lei, no tabernáculo e depois no próprio povo, colocando o povo debaixo do sangue, um símbolo do perdão e da proteção que o sangue do Messias haveria de trazer. Aliás, essa é uma das razões porque nas igrejas reformadas, ou nas igrejas de linha presbiteriana e outras, o batismo é feito por aspersão. Um símbolo do sangue aspergido, derramado. E ele é chamado, ele é dito aqui que esse sangue, ele fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui é uma referência a Gênesis 4:10, onde é dito que Deus se chega para Caim e diz, o que é que você fez? O sangue do teu irmão está clamando da terra até mim. O sangue que Caim havia derramado quando matou o seu irmão. E o que é que o sangue de Abel falava? Vingança. Eu quero vingança contra meu irmão que me matou. E Deus castiga Caim. O sangue de Jesus fala de coisas superiores, porque o sangue de Jesus derramado não pede vingança, ele oferece reconciliação. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel, que foi o primeiro mártir da igreja. O sangue de Jesus fala de paz, reconciliação com Deus. É isso que nós encontramos quando cremos na mensagem do Evangelho. É isso que nós somos. São estes os privilégios que nós temos mediante Cristo Jesus. E é com base nisso que o nosso autor, então, faz duas exortações. E eu vou
rapidamente aqui passar por elas. Com base nessa comparação, o nosso autor faz duas exortações aos seus leitores. Primeira, não recuse ao que fala. Portanto, diante disso, não recuse o que fala. Verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Por que isso? Quem é o que fala? É Jesus. Lá no Antigo Testamento era a voz de Deus no Monte Sinai que chamava, e o povo não podia suportar. Mas aqui no Monte Sião, é a doce voz do Salvador que nos chama. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde após mim. Ele nos chama. Portanto, cuidado, que você não recuse o chamado de Cristo que é feito através do Evangelho, através da palavra e de outros meios. Deus, em seu Filho Jesus, nos chama para sermos dele, para seguirmos o Evangelho aqui nesse mundo, para obedecer e fazer a sua vontade. Cuidado para que você não recuse, para que você não faça ouvidos moucos, para que você não negligencie e volte as costas. E não atenda ao chamado de Jesus, uma vez que você já chegou ao Monte Sião. Cuidado, não recuse a voz do que fala. E ele dá aqui a razão, no verso 25. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ora, se na antiga aliança, os que recusaram ouvir a voz de Deus, que os advertia aqui na terra, aqueles foram destruídos, eles não escaparam. O que aconteceu com aquela geração que ouviu a voz de Deus no Monte Sinai? Durante 40 anos eles foram destruídos no deserto. Pragas, serpentes, peste, porque desobedeceram a Deus, se recusaram a ouvir a lei de Deus, nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser 2 famílias daquela geração. Ora, se na antiga aliança os que recusaram ouvir a voz de Deus não foram poupados, quanto mais agora os que recusarem ouvir a voz daquele que dos céus nos chama, Jesus Cristo. Então não pense que você vai escapar. Uma vez que você ouviu a voz, uma vez que você conheceu os privilégios, uma vez que você se chegou à Universal Assembleia, a Sião, se você voltar atrás, se você se recusar a ouvir a voz daquele que do céu lhe chama, não resta mais perdão. Como Esaú, não haverá mais lugar de arrependimento. Porque você está desprezando a última chamada. A chamada maior de todas. A voz que fala coisas superiores. Cuidado, não recuseis ao que fala. Porque se aqueles não escaparam, vocês também não escaparão. O segundo argumento para que não recuse a voz que fala e que chama é que essa voz ainda vai abalar o mundo pela última vez. Ele diz no verso 26, aquela voz abalou então a terra. A referência ao Monte Sinai tremendo, um terremoto no Monte Sinai, que abalou a terra. Ele diz, aquela voz, então, promete, dizendo, e ele cita aqui o profeta Ageu, capítulo 2, verso 6. Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aquela mesma voz que abalou o Monte Sinai, ela vai se fazer ouvir outra vez. Só que dessa vez ela vai abalar não somente a terra, o mundo, mas os céus serão abalados. Aqui a referência é a vinda de Cristo. Quando Deus vier a esse mundo, como veio sobre o Monte Sinai, em juízo, não para fazer uma aliança, mas para cobrar os termos da aliança. E ele vai abalar os céus e a terra. Serão desfeitos pelo seu poder, diante da sua glória. E aí só vai ficar o que é eterno, diz o nosso autor no verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Todo mundo está familiarizado com essa figura. Lá em casa, no meu quintal, tem um pé de acerola. E às vezes dá muita acerola e tem lugar que não dá para pegar direito.
Então você quer pegar a cerola, você quer pegar a cerola boa, madura, não é? Então o que é que eu faço? O que está seguro vai ficar, não é? O que está preso vai ficar. A que está, sim, madurinha, passou já do ponto, apodrecendo, vai cair. Então o abalo faz cair o que passa, mas deixa o que permanece. É isso que ele está dizendo aqui. A voz de Deus